O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para a guerra, para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Existe um costume antigo na vida da igreja, que às quartas-feiras nós nos lembremos de maneira muito especial da figura de São José, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo e guarda providente da Sagrada Família de Nazaré. Portanto, durante as quartas-feiras, nós vamos celebrar a Santa Missa como estamos fazendo, a Santa Missa invocando a proteção e a bênção da Sagrada Família sobre o patrocínio de São José, para que nossas famílias sejam também abençoadas e que possamos lá no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, nos espelharmos no testemunho de vida e de fé da Sagrada Família de Nazaré. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus apresenta uma proposta dura, objetiva, convicta para aqueles que desejam seguir a Jesus, viver em Jesus. Jesus fala de renunciar, renúncias. Esta expressão, de alguma maneira, sobretudo no tempo que vivemos, no hoje da nossa história, traz certa perturbação ao nosso coração. Sobretudo porque vivemos uma cultura que é extremamente egoísta, de consciências e corações que querem tudo para si, que querem conquistar tudo, que querem ter tudo, e todos nós de alguma maneira participamos desta mentalidade. Dizer a alguém que é necessário renunciar a alguma coisa perturba o coração, às vezes rouba a paz. Basta ver quando a mamãe tem que dizer para o filho um não. Como nós temos dificuldade de aceitar os nãos que a vida nos impõe, mas como estes nãos são construtores de um caráter que vai sendo emoldurado e que vai se solidificando na nossa história. Jesus diz assim: quem quiser segui-lo, é preciso deixar para trás muitas coisas.
Ele não diz deixar de amar. Por exemplo, deixe a família, o pai e a mãe, tome a sua cruz aos ombros e me siga. E depois Jesus conta duas parábolas ou duas comparações no Evangelho de hoje, dizendo de alguém que está construindo ou que vai construir uma torre, precisa antes calcular se conseguirá chegar até o final desta construção. Como nós fazemos quando vamos construir a nossa casa, quando vamos expandir algum cômodo, quando vamos iniciar algum empreendimento, a gente precisa sentar de cabeça fria e calcular quais serão nossos gastos, se vamos ter condições de chegar ao final desta obra. Depois Jesus usa a comparação com um rei que sai para guerrear. Ele precisa calcular se a quantidade de homens que tem será suficiente para vencer a guerra. Caso contrário, será em vão. O que é que Jesus, afinal, está querendo dizer com renúncias, com alguém que está construindo uma torre, com alguém que deseja guerrear e precisa fazer cálculos? O caminho de Jesus, o seu seguimento, exige de nós perseverança e renúncias. Exige de nós a mortificação, inclusive da nossa própria vontade, que muitas vezes é egoísta, que pensa somente em nós. O caminho de Jesus faz com que nós criemos uma consciência de que perdendo se ganha e ganhando se perde. É uma lógica contrária a toda a perspectiva humana, que vai na contramão de todas as nossas formulações e convicções já pré-estabelecida. Seguir a Jesus, antes de tudo, significa tomar a cruz às costas e viver os sofrimentos e a cruz com paz no coração, com serenidade, sem desespero, na confiança. E as duas comparações que Jesus faz no final do Evangelho é para dizer que não podemos iniciar um caminho se sabemos que não vamos conseguir chegar até o final. Se desejamos seguir a Jesus, e nós desejamos, é preciso investir e gastar a nossa vida neste segmento. É preciso renunciando às nossas humanas vontades, deixando morrer em nós aquilo que não nos faz pessoas melhores, aquilo que nos afasta da graça e da presença de Deus. Isso significa renunciar. E se alguém durante esta nossa caminhada é para nós pedra de tropeço, nós precisamos aprender a renunciar, porque a fé está em primeiro lugar, porque amar a Deus é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. A santa perseverança final é o que nós devemos pedir a Deus, de caminharmos com uma fé tão sólida que nada, que ninguém possa nos desviar deste caminho que empreendemos. Pedimos hoje a São José, a Sagrada Família de Nazaré, pelas nossas famílias que passam por tantas tribulações, tantas famílias divididas, separadas, tomadas de ódio, de rancor, tantas famílias que estão sendo desestruturadas, desfeitas pelo egoísmo humano ou pela maldade dos corações. As nossas famílias, todas elas, precisam da graça de Deus. E nós precisamos rezar, pedindo esta graça, pedindo esta bênção. Por isso, temos a convicção, a certeza de que, invocando a família de Nazaré, o patrocínio de São José, podemos assim um pouco que nos assemelhar às suas virtudes. O homem, o chefe da casa, que é o pai de família, precisa mirar o seu coração no exemplo de São José e pedir que ele faça também que os senhores que são pais de família possam viver essas virtudes heróicas. As mulheres devem observar o testemunho e o exemplo de Nossa Senhora, e nós, filhos e filhas, o testemunho de Jesus.
e assim buscar conformando a nossa realidade com aquela realidade tão bonita da própria família de Nazaré, que vai dispensando sobre nós bênçãos e graças. Que assim seja para nós, para aqueles que nos ouvem e para a humanidade inteira. Amém.